Existem histórias que desafiam a lógica, existem histórias que fazem a gente repensar sobre o que é coragem e o que é propósito, e principalmente o que é influência. Hoje no Marketing que Funciona, você vai conhecer uma dessas histórias de uma mulher que transformou dor em direção, perda em propósito e uma mensagem que virou um movimento. Essa história de Elisabeth Elliot é do tipo de liderança que não se aprende em livros e que, infelizmente, a gente aprende com cicatrizes. Na década de 1950, o Equador era uma das terras de grande desafio. Tribos isoladas, culturas desconhecidas, ausência completa de estradas, eletricidade ou contato com o mundo exterior. No meio desse cenário selvagem, duas pessoas se encontraram, Jean Elliott e Elizabeth Hawley, jovens, idealistas, apaixonados e convictos de que o chamado deles era viver entre esses povos completamente distantes da civilização. Eles não estavam em busca de aventura, eles estavam em busca de conexão e propósito ao que Deus colocou no coração deles. O plano dos missionários era cuidadoso, enviar presentes, estabelecer contato amistoso, criar confiança. Mas a selva não é controlável, e a cultura indígena também não. Em uma manhã silenciosa, 5 homens, incluindo Jean, pousaram numa pequena praia de areias lindas que se tornaria a cena de uma das histórias mais marcantes do século XX. O que eles não sabiam é que eles estavam sendo observados, e naquele dia, antes que qualquer palavra fosse dita, antes que qualquer gesto fosse compreendido, eles foram atacados e mortos. Elizabeth recebeu a notícia aos 29 anos, no meio da selva, viúva com uma filha bebê. O mundo inteiro esperava que Elizabeth voltasse para casa. Era o certo, era o lógico, era, eu diria, o seguro. Mas ela tomou a decisão mais improvável, e talvez a mais estratégica que alguém já tomou em termos de comunicação humana, de influência real. Elizabeth voltou para viver com as pessoas que mataram seu marido. Sem proteção, sem garantia, sem vingança, com uma arma que pessoas transformadoras têm: presença, propósito e fé. Elizabeth deixou de ser uma estrangeira tentando ensinar para se transformar em uma convidada tentando entender. Ela aprendeu a língua, ela participou da rotina, ela cuidou das crianças, carregou água, riu junto, chorou junto. A tribo que matou seu marido começou a enxergá-la como uma parceira e não mais como uma ameaça. A influência verdadeira, ela nasce quando você decide se aproximar, não quando você tenta convencer. Essa é uma lição importante que a gente tira dessa história. A convivência de Elizabeth gerou algo que discursos jamais teriam poder de gerar: a confiança. E quando há confiança, há transformação. Alguns dos guerreiros que atacaram Jean se tornaram amigos íntimos da família. Outros se tornaram líderes da própria comunidade. A história virou filmes, livros, estudos, e a mensagem dela atravessou fronteiras e gerações. Elizabeth Elliot não era uma marqueteira, não era uma estrategista, mas viveu uma das lições de influência muito importante de todos os tempos. A mensagem mais poderosa não nasce da força, nasce da vivência, da coerência, da coragem de se aproximar, da autenticidade que não fala sobre, fala a partir. Influência não é sobre dominar narrativas, é sobre transformar relações. A história de Elizabeth prova que o impacto real nasce de presença, vulnerabilidade e humanidade. Elizabeth, ela se mostrou forte, mas ao mesmo tempo vulnerável. Ela se mostrou uma pessoa humana, mas ao mesmo tempo com propósito. E isso fez com que toda a sua história marcasse toda uma geração. Se essa narrativa te inspirou, assista os próximos episódios da série Marketing que Funciona, porque grandes histórias ensinam grandes comunicadores.